A janela de transferências fechou e o Santos conseguiu se reforçar. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje com vocês, rapaziada. Mas antes de mais nada, claro, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também. Tudo isso é muito importante para que o canal continue crescendo, para que o Camisa 3 possa continuar levando o Santos adiante. Fechou, rapaziada? Eu conto com a ajuda de vocês. É, Até o último dia da janela de transferências, o Santos ele conseguiu fazer 4 contratações, né? Lautaro Dias, Vitor Hugo vindo do Flamengo, o Adonis Frias e o Alexis Duarte vindo do Spartak. E aqui eu não quero nem comentar sobre essas contratações na parte tática, o que elas podem entregar para o Santos na parte tática, as movimentações dentro do campo, enfim. Mas destrinchar mesmo o que cada jogador ele pode entregar para o Santos. E eu quero começar falando sobre o Lautaro Dias, porque pelo que eu pude perceber, aí a gente toma as redes sociais, né, como um termômetro para saber o que uma torcida ela está pensando dos movimentos em que o clube está fazendo. E o Lautaro Dias foi a contratação mais questionada pelos torcedores do Santos, muito porque o Lautaro Dias ele está vivendo um momento muito ruim no Cruzeiro, né? Se eu não me engano, são 4 gols em uma passagem de 2 anos. Enfim, o Lautaro Dias teve muitos problemas no Cruzeiro, viu Caio Jorge sendo destaque desde que chegou em 2024 para 2025, viu o Cruzeiro contratando outros atacantes, ele não conseguiu se firmar. É, fica a torcida, fica a expectativa da torcida do Santos de que o Santos tenha contratado o Lautaro Dias do Independente Del Valle, que de fato teve uma ótima passagem pelo Independente Del Valle, fez gol no São Paulo em final de Sul-Americana, fez gol no Corinthians, teve boas atuações contra o Palmeiras também. De fato, em si, o Lautaro Dias ele é um bom jogador. Eu acho que ele pode entregar algo para o Santos. De fato, no Cruzeiro ele não foi bem, mas fica a expectativa de que no Santos ele possa respirar novos ares, de que no Santos ele possa reencontrar o seu bom futebol e assim que nós esperamos, até porque a fase do Santos é muito ruim. Então, todo jogador que venha para desempenhar o seu melhor papel vai ser muito bem-vindo, né? Eu acho que o Lautaro Dias ele pode agregar muito nesse time do Santos, porque ele vem para fazer um papel de centroavante, mas o Lautaro Dias não é aquele centroavante convencional, por exemplo, como é o Tiquinho, né? Um centroavante mais parado, um centroavante que briga com os zagueiros, um centroavante que luta no campo de ataque, que joga enfiado no meio da zaga do time adversário, não. O Lautaro Dias, ele costuma fazer um outro papel. Ele até pode jogar entre os zagueiros do time adversário, mas ele é um centroavante que se mexe muito, que dá muita opção, que cai pelos lados. Ele é um centroavante de velocidade. Então, a depender da forma como o Vojvoda vai escalar esse time do Santos, a depender da forma como o Vojvoda ele vai destrinchar a parte tática do Santos, o esquema mesmo que ele vai utilizar com esse time do Santos, o Lautaro Dias pode ser muito importante e isso pode beneficiar o Lautaro. O Lautaro que tem uma característica muito interessante também, de fazer o facão, e o Santos tem dois meio-campistas muito bons que podem potencializar essa característica do Lautaro Dias, e eu estou falando do Neymar e do Roleiser. Vou falar do Vitor Hugo também, que pode potencializar essa característica do Lautaro. Lautaro que gosta de receber a bola nas costas dos adversários, gosta de fazer o facão, gosta de jogar no entrelinhas. Então, essa característica do Lautaro Dias, ela pode ser muito importante, muito preponderante para o Santos. A ver qual o Lautaro que chegou no Santos. Se é o Lautaro do Cruzeiro, se é o Lautaro do Independente, torço para que seja o Lautaro do Independente. O Santos também contratou o Vitor Hugo do Flamengo. Vitor Hugo que é um jovem muito promissor, um bom jogador, um bom jogador. E aí eu até me assustei quando o Santos fechou com ele e falei, pô, o Santos tá contratando um jogador bom. Calma lá, tem alguma coisa esquisita aí, né? E o Vitor Hugo, ele é um bom jogador, um jogador muito promissor. Acompanhei o Vitor Hugo no Flamengo, posso falar para vocês que é um meio-campista muito dinâmico, é um meio-campista muito versátil, pode jogar como segundo volante, pode jogar como terceiro homem de meio-campo. É um jogador muito dinâmico e tá faltando isso no meio-campo do Santos. No meio-campo do Santos hoje com o Rincon, com o Zé Rafael, até mesmo com um bom tempo. É um meio-campo que deixa a faltar na parte do dinamismo, né? Então o Vitor Hugo ele pode chegar e pode agregar nesse meio-campo do Santos. É um jogador que
faz muito bem a parte defensiva, ocupando os espaços, faz muito bem a parte ofensiva, ajuda na criação. O Vitor Hugo ele tem essa característica de querer conversar com os jogadores dentro do campo, e aí quando eu digo conversar é se associar, estar perto dos jogadores do seu time, para conseguir fazer um jogo mais associativo, né? E o Santos tem muito isso dentro do seu elenco, apesar dessa característica ainda não ter sido tão explorada, não ter conseguido ser tão explorada ainda, né? Com o Rollezer, com o Neymar, que são jogadores que gostam de jogar curto, né? Tem aquele jogo associativo, o próprio Bom Tempo também. Isso pode beneficiar muito o jogo do Vitor Hugo. O Vitor Hugo que é um jogador muito intenso, o Vitor Hugo corre o campo inteiro. O Vitor Hugo é um jogador que tá sempre dando combate, tá sempre incomodando, tá sempre aparecendo em todos os lados do campo. E isso é muito importante, é uma característica importante para esse meio-campo do Santos. E acima de tudo, o Vitor Hugo é novo e tem vontade de se provar. O Vitor Hugo ele precisa se provar. E uma das características desse time do Santos que eu venho vendo ultimamente é de que os jogadores que estão jogando, principalmente ali Zé Rafael, Rincon, né, enfim, os outros jogadores do Santos, e aí eu não digo nem que eles estão acomodados, tá? Eles são jogadores que a gente vê que não estão correndo tudo que podem, sabe? São jogadores que não estão entregando tudo aquilo que eles conseguem, né? E pode ser que esses jogadores não estejam entregando tudo aquilo que eles conseguem, justamente por ter sido jogadores vitoriosos, já terem passagens muito marcantes por outros clubes, boas passagens por outros clubes jogando bem, sendo campeões. O próprio caso do Zé Rafael, que eu acho que ainda ele não estreou com a camisa do Santos, não fez uma grande partida para nós dizermos que ele estreou com a camisa do Santos. Então o Vitor Hugo ele vai trazer esse frescor no meio-campo do Santos. Um jogador novo que precisa se provar, que está chegando no Santos, que fez um esforço para jogar no Santos, isso é importante. Jogadores que façam um esforço para jogar no Santos. Até o próprio Marcelo Matos, ó. O Alexandre Matos falou isso na entrevista coletiva em que ele concedeu lá no CTR Pelé, de que a prioridade é sempre jogadores que queiram estar no Santos, sempre jogadores que queiram jogar no Santos. Eu acho que ele está certo. O Santos precisa de jogadores que queiram estar no Santos, ainda mais nessa fase tão ruim que o clube vem atravessando. Então, o Vitor Hugo vai trazer esse frescor para o time do Santos, vai trazer mais dinamismo para o meio campo e tende a somar e tende a ser titular nessa equipe do Santos. Tende a ser titular, visto os últimos jogos que os meio-campistas do Santos vêm fazendo, o Vitor Hugo ele tem tudo para chegar, vestir a camisa e jogar e sair como titular até no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. E as outras duas contratações do Santos, o Adonis Frias e o Alexis Duarte, que eu acho que são as contratações mais preponderantes dessa janela do Santos, porque é bom nós lembrarmos que se o Santos não toma de 6 do Vasco lá no Morumbi, dificilmente teríamos essas contratações, tá? Só que até antes mesmo do 6-0 era nítido de que o Santos precisava se reforçar. Só que o seu Marcelo Teixeira e a sua alta cúpula, que não entendem absolutamente nada de futebol, acharam que o elenco que o Santos tinha antes dessas contratações serviria para o Santos tocar o Campeonato Brasileiro. E é aquele 6-0 óbvio, que vai ser muito lembrado. A gente vai lembrar de 6-0 assim, por anos. Ainda mais se o Vasco cair para a segunda divisão esse ano, o Santos permanecer, pô, tomamos 6 de um time que caiu. Mas aquele 6-0 foi preponderante para o Santos correr ao mercado e contratar, fazer contratações. E junto com a volância, a posição que mais carecia nesse time do Santos era a zaga. Trazendo Alexis Duarte, trazendo Adonis Frias, que pelo que eu vi são bons zagueiros, e aí não dá nem pra gente tirar muito sobre vídeos que nós vemos na internet, né, aqueles famosos os skills, né, os highlights dos jogadores na internet, porque geralmente são vídeos em que só tem bons momentos dos jogadores, né? Então eu prefiro o jogador estrear, prefiro deixar o jogador estrear, prefiro ver ele jogando, prefiro ver ele vestindo a camisa, prefiro ver o desempenho dele para saber se de fato foi uma grande contratação. Mas pelo que eu pude ver, são dois bons jogadores. São dois bons jogadores que vão vir e somar nesse time do Santos. E por que que eu disse que essas duas contratações podem ser as mais preponderantes para o Santos nessa janela? Óbvio, porque o Santos estava precisando, mas porque a vinda do Adonis Frias e a vinda do Alexis Duarte pode significar uma mudança tática para o time do Santos.
Há muito tempo nós vemos o Santos jogar no 4-3-3, há muito tempo. Assim, é um sistema enfadonho que não tem mudança alguma. As mudanças que nós víamos no Santos eram mais mudança de posição, nem mudança de posição, mas mudança de jogador, alguma improvisação, Neymar de falso 9, o Rollizer na ponta, mas o esquema em si ele nunca mudava. Sempre esse 4-3-3 enfadonho, que eu particularmente já estou cansado. O Vojvoda vem com a expectativa de uma mudança tática. Só que para ele fazer essas mudanças, ele precisa ter bons jogadores, né? Não adianta você só mudar a parte tática sem jogadores que consigam fazer aquilo que você pede, aquilo que você quer. E trazendo o Adonis Frias, trazendo o Alex Duarte, eu creio que tem tudo no Vojvoda começar a colocar o Santos para jogar num 3-5-2. Porque aqui não quero nem trazer episódios passados, mas em 2021 o Santos ele se livra do rebaixamento e começa a jogar alguma coisa para se livrar do rebaixamento quando o cara ele chega e coloca o Santos para jogar num 3-5-2, privilegiando primeiramente, claro, a parte defensiva, porque um time que briga contra o rebaixamento ele não pode tomar muitos gols. O Santos naquela oportunidade parou de tomar tantos gols e começou a subir na tabela de classificação e se livrou do rebaixamento. Quem sabe se o Vojvoda adota esse esquema hoje, nessa fase que o Santos vem vivendo, o 3-5-2 ele possa ser uma resposta do time do Santos, possa ser que o Santos cresça de rendimento jogando num 3-5-2. E o Adonis Frias e o Alexis Duarte podem ser preponderantes nesse esquema, porque não basta só você colocar o seu time para jogar no 3-5-2. Quando você joga no 3-5-2, você precisa ter dois bons zagueiros pelos lados que possam fazer uma saída de bola qualificada. Obviamente que o terceiro zagueiro vai jogar mais plantado, mais postado, sendo o zagueiro da sobra. E eu vejo muito, depois do que eu vi de Adonis Frias e Alexis Duarte, o Santos jogando num 3-5-2 com o Luan Pérez pela esquerda. E o Luan Pérez tem uma boa saída de bola, o Luan Pérez consegue ganhar metros dentro do campo. Obviamente que não vive as suas melhores fases, mas é um zagueiro que ele pode render e pode entregar para o Santos. Então eu vejo o Luan Pérez jogando pela esquerda, o Alexis Duarte jogando pela direita. É um zagueiro de um bom passe, é um zagueiro de uma boa técnica, é um zagueiro que consegue fazer uma boa saída de bola. Então na parte de construção, na parte construtiva, quando o Santos estiver saindo para ataque, quando o Santos estiver construindo, o Alexis Duarte pode ser uma boa opção pela direita, até porque ele é um zagueiro destro. Dos lances que eu vi dele jogando pelo Spartak, é um zagueiro que tem uma facilidade de ganho de metros dentro do campo, assim como o Luan Pérez, gosta de carregar, gosta de encontrar o melhor passe, é um jogador que se apresenta no campo de ataque, faz alguns cruzamentos, tenta algumas bolas longas e na maioria delas ele tem sucesso, ele consegue. Então eu vejo o Alexis Duarte jogando pela direita e o Adonis Frias, não que ele não seja tão técnico quanto os outros dois que eu acabei de citar, mas eu vejo ele fazendo o papel de um zagueiro postado, daquele zagueiro que joga centralizado, fazendo o papel de xerife mesmo da zaga do Santos, né? Um zagueiro de estatura, um zagueiro forte, é um zagueiro que dentro da área ele consegue se impor em relação aos atacantes do time adversário. Já jogou contra o Santos, né? Quando Defensa e Justiça e Santos se enfrentaram pela Libertadores de 2020. Então, a chegada desses dois zagueiros tem tudo para exercer uma preponderância muito grande e muito forte nesse time do Santos. Alexis Duarte por um lado, Adonis Frias centralizado, Luan Pérez pela esquerda, liberando os dois laterais, e aí a ver se o Vojvoda vai querer utilizar dois laterais pelos lados, ou dois pontas, dando liberdade para esses jogadores de lado conseguirem atacar, conseguirem se projetar. Vejo um meio de campo do Santos após essas contratações com Rollizer, Vitor Hugo, e aí a ver se o Vojvoda ele vai preferir um volante mais postado, como o Rincon, ou se ele vai preferir um cara que consiga fazer essa função, mas que saia mais para o jogo, caso do Zé Rafael, enfim. E aí lá na frente você pode colocar o Neymar, o Guilherme, Neymar e Lautaro Dias, e aqui eu não vou nem cogitar Guilherme ou Lautaro Dias, porque o Neymar precisa jogar. Neymar ou Guilherme, Neymar ou Lautaro Dias, eu testaria o Lautaro Dias. Acho que respirando novos ares, estando em um time novo, possa ser que ele consiga desempenhar de fato o futebol que nós vimos ele jogar no Independente Del Valle. Enfim, em resumo, acho que foi uma janela ok do Santos. Ok, né? E aí passa a ser que seja uma boa janela quando os jogadores estrearem e nós vermos de fato o potencial desses jogadores. Mas por enquanto, uma janela ok. Acho que seria uma janela muito boa
Se o Santos tivesse conseguido trazer o primeiro volante, né, o Loyola, do Independente da Argentina, um baita de um volante, um baita de um primeiro volante, o Santos tinha tudo para ter um ganho técnico e tático, caso esse jogador conseguisse vir, né? O Santos não conseguiu. Enfim, esse resumo foi uma janela ok. Vamos esperar para que esses jogadores estreiem, para que eles consigam somar e desempenhar com a camisa do Santos. Se você ficou até aqui no vídeo, eu peço para que você deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas também, isso é importante. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam das contratações do Santos, se foi uma boa janela de transferências, se vocês esperavam algo mais do Santos. Enfim, dê essa força pro canal e até o próximo vídeo, rapaziada.